sejam bem-vindos ao Eu Leio Gibi. Meu nome é João e este é o Bate-Papo Quadrinístico. Tem um tempinho que eu não gravo o Bate-Papo Quadrinístico e me veio aí umas reflexões, uns pensamentos aí que são a causa do resultado ou da gravação desse vídeo, que é o seguinte: gibi é coisa de criança? Por que a pergunta? Porque muitas vezes as pessoas olham e olham, por exemplo, uma pessoa adulta lendo quadrinho e considera isso um elemento de criança. Poxa, isso é coisa de criança. Mas, estranhamente, por exemplo, não é tão criança você ir no cinema e assistir, sei lá, O Bom Dinossauro. Né? Porque eu não sei, mas são as formas com que nós separamos estranhamente as coisas. Mas dito isso, essa pergunta ela não pode ser respondida, na verdade, com tanta simplicidade, só com sim ou não. Por quê? Porque os quadrinhos não funcionam dessa maneira. Tá? Mas como assim? É assim, ó. Existe gibi de criança. Walt Disney, Turma da Mônica, né? Não Turma da Mônica Jovem, Turma da Mônica Jovem já tem outro público-alvo, mas o Turma da Mônica lá, o tradicional, indubitavelmente é para criança, né? Tanto é que tem muito professor que usa os gibizinhos da Turma da Mônica para ajudar os alunos a aprender a ler, né? A reforçar a leitura e tudo mais por meio dos gibis da Turma da Mônica. E não poucos livros didáticos, você vai encontrar tiras da Turma da Mônica ajudando também ali em interpretação de texto, essas coisas assim. O que é um senhor de um serviço do quadrinho em benefício da educação, né? Então sim, esse tipo de quadrinho, esse gênero de quadrinho é para criança, porque é o público-alvo. Embora muito adulto goste, né? Mas é o público-alvo criança. Bom, há também os quadrinhos que não dá para uma criança ler. Tá? Aí já não tem como você falar que o quadrinho é para criança, como por exemplo do Inferno. Não dá para você pegar do Inferno do Alan Moore e soltar na mão de uma criança. Tá? Vai ser uma coisa horripilante na mão da criança. Uma Noite em L'Enfer não funcionaria bem para uma criança, e nem Hoje é o Último Dia do Resto da Sua Vida, Pílulas Azuis, entre outros gibis dentro dessa temática que nitidamente são construídos, são produzidos com um público-alvo específico, ou seja, gente adulta. Né? Então sim, o quadrinho ele está para o adulto aí nesse caso. A grande questão de às vezes as pessoas acharem que gibi é tudo coisa para criança é a falta de conhecimento que as pessoas têm dos gêneros dos quadrinhos. Né? Isso pegando ainda quadrinho erótico, até o próprio quadrinho pornográfico e coisa desse tipo, definitivamente não é. Né? Então sim, nós temos vários gêneros de quadrinhos e esses vários gêneros de quadrinhos estão divididos sim para públicos específicos, tá? Públicos específicos. Dentre eles, sim, os adultos, e esses últimos que eu citei servem muito para isso, para quadrinhos adultos, para pessoas adultas, para pessoas que já passaram aí dessa fase da infância. Mas eu acho que a grande questão desse negócio, e quando gera-se discussão, não está se Turma da Mônica é para criança ou se Uma Noite em L'Enfer é para adulto, tá? Ou ainda O Soldador Subaquático, se ele é um quadrinho para adulto. A grande questão chama super-herói. Essa é a grande questão. Gibi de super-herói é para adulto? Ou gibi de super-herói é para criança? Essa é sempre a pegada, porque às vezes o sujeito vê você aí com um gibi do super-homem na mão e fala assim: coisa de criança aí, hein? O que você está lendo isso aí? Coisa de criança. Né? Porque o cara não acha que super-herói é coisa para criança e coisa desse tipo. Bom, dito isso, como é que a gente consegue encarar de fato o lance aí do gibi do super-herói e achar uma faixa etária específica para ele? Eu diria para você que os gibis da década de 60 e parte da década de 70 especificamente são os gibis mais voltados para o público infantil. Tá? Inclusive também, obviamente, se a gente retornar bem lá na história para a época da criação do Super-Homem, do Batman, sim, são gibis que têm um público-alvo criança. Por outro lado, se a gente for pegar a década de 90 para frente, principalmente atualmente, nós não temos o gibi voltado para o público-alvo criança, infantil especificamente. Ele já está mais ali para adolescente. Tá? Eu penso que os gibis de hoje, eles visam mais o adolescente e aquela transição ali dos 17 para os 18 anos, esse momento ali que está entrando na juventude. Eu acho que o público é mais, o alvo é mais essa galera.
sabe? Bem mais essa galera. E o que faz então um sujeito de 30 e tantos anos, 40 anos, 50 anos ou mais, ainda está interessado em super-herói? Cara, o fator, por exemplo, do cara ter crescido lendo esses quadrinhos e não se desapegou deles, ué. Não se desapegou do gênero, gosta do gênero, vai continuar lendo, vai continuar acompanhando, mesmo sabendo que ele não é mais o público-alvo. Tá? Por exemplo, eu pego um gibi de super-herói e eu gosto demais de super-herói. Eu sei que eu não sou o público-alvo daquilo ali, eu sei que é um adolescente. Tá? Eu sei que é um adolescente, eu sei que é um cara ali no começo da juventude que é mais voltado para eles, até por causa de linguagem, das temáticas abordadas, entre outras coisas assim. Não sou eu, mas eu curto. Então o que eu vou fazer? Eu vou ler, eu vou falar, é coisa de criança, mas eu gosto dessas coisas de criança. Do mesmo jeito que eu curto ir lá no cinema ver o filme de super-herói. Ou o sujeito tem 50 anos de idade, ele não acha que é coisa de criança ir lá no cinema ver um filme de super-herói, mas ele acha que é coisa de criança folhear um gibi de super-herói. É uma incoerência dentro da prática, né? E eu penso que não tem problema, sabe? Mesmo eu não sendo esse público-alvo. O que às vezes talvez a gente reclame muito, principalmente o pessoal que lê quadrinho há bastante tempo, talvez o que reclame muito seja o fato das repetições de temáticas, né? E a gente fala assim, já vi isso, já vi isso, já vi isso, já vi isso, de novo isso, ou voltou nisso daí. Mas por quê? Também é óbvio, né? Quanto tempo faz você ler quadrinho? 30 anos. E você esperava o quê? Sendo que o alvo específico é um garoto aí de 16. Ele provavelmente não viu aquilo. Então, para ele é novo, para ele é tranquilo. Só que para mim não vai ser por causa disso. Então, eu também, ao mesmo tempo, acho que a gente tem que não pesar demais a mão na crítica nessas coisas, justamente porque nós vimos muito disso. Nós vimos N reviravoltas, quando os super-heróis não morriam e agora morrem e voltam e não sei o que e tudo mais. Nós nos acostumamos com essas coisas e às vezes nós criticamos porque fez de novo. Só que se for olhar um menino novo, ainda ele não viu, né? Ou uma menina, obviamente. Tá? Eu estou aqui jogando a palavra no masculino, mas adoro ver mulher lendo gibi. E, sinceramente, gosto muito quando eu olho lá na lista de inscritos que mulheres se inscreveram no canal. Me amarro mesmo nisso. Eu acho que quadrinho, ele não observa isso. Quadrinho tem que ser para todo mundo, para homens e mulheres. E isso é muito bacana, porque isso nos traz proximidade e proporciona, assim, um diálogo bacana. Enfim, então eu acho que talvez o grande empecilho, às vezes, seja esse, né? Da gente olhar o quadrinho que é feito para adolescente e nós, adultos, querermos tirar sei lá o que desse quadrinho que necessariamente não vai estar assim. Eu acho que o bacana de quando a gente pega aí mais idade e vai ler o quadrinho é coisas que às vezes o adolescente não vai enxergar por conta da maturidade que a gente pega, da experiência que a gente pega de vida. Então a gente consegue sacar umas coisas a mais na história que, via de regra, a pessoa mais nova não pega. Não pega porque ainda lhe falta experiência. Quando ela tiver determinada experiência de vida, ela também vai conseguir fazer isso. Então sim, o quadrinho nesse sentido, ele não é de super-herói, na minha opinião, voltado para criança. Ele está mais voltado para a adolescência, hoje em dia. Obviamente que sempre vai caber uma pergunta nisso daí, do tipo assim, né? Que criança que tem 80 conto para dar num gibi? Né? Você pegar aí um gibi, um encadernado de capa dura com capa crochê, isso e aquilo, igual o Indestrutível Hulk do Mark Waid, custa R$80. Né? O Capitão América do Ed Brubaker, ou seja, toda essa gourmetização do gibi, né, que está mais caro, mais pomposo, mais bonito, aquela coisa que quando eu comecei a ler quadrinho não tinha e hoje tem, a criança, o adolescente, aí, ele não vai conseguir ter as pencas disso, a não ser que ele tenha um pai rico que banque isso para ele e que de preferência goste para achar motivo de comprar isso para ele. Senão o cara vai falar assim, quanto? No quê? E o cara não vai, de repente, querer ceder ao filho dele isso daí. Então, sim, tem essa parada, né, de que dependendo do que é, sim, somos nós adultos que vamos acabar comprando e mantendo isso daí por causa do próprio formato do quadrinho, mas as mensais não, as mensais são mais acessíveis, é um pouco mais fácil. Também existe um fator nisso de quando a gente fica adulto, e é bacana que a gente começa a ter o nosso próprio dinheiro e às vezes a gente consegue comprar muito mais gibi de quando a gente é adolescente, né? Isso é bacana, né? Porque eu conseguia comprar 2, 3 gibi e aí às vezes no mês aqui eu compro, né, bem mais que 2 ou 3 gibis, né? E isso é bacana por causa do dinheiro, né? E
enfim, isso favorece a gente consegue administrar melhor as coisas, né? E isso é bacana. Então, esses fatores pesam bastante. Resumindo essa conversa toda, o que eu acho que existe quadrinhos para todo tipo de idade. Acho também que necessariamente ele não é para criança, porque determinados quadrinhos não tem como ser para criança. Se o problema sempre, e normalmente o gênero de super-herói é o que pega, sim, eu penso que eu não sou o público-alvo, tá? Eu penso isso. Eu, João, não sou o público-alvo. Por quê? Porque eles visam mais aí o pessoal adolescente, que, na minha opinião também, não lê mais tanto quanto leu, porque tem videogame, cara, tem Netflix, tem YouTube, tem, sei lá, 300 coisas aí, que a garotada fica em cima, celular, né, N jogos no celular e tudo mais, que a galera fica em cima e às vezes lê muito pouco quadrinho por causa disso. Não só quadrinho, livro também, por aí adiante. Então carece também que o quadrinho tenha esse dinamismo deste mundo ultra rápido de hoje em dia para querer atrair um rapaz, uma moça aí na sua adolescência e prendê-lo no quadrinho, né? Mas eu sei de uma coisa, que se ele ganhar simpatia pela coisa, gostar e permanecer lendo, dificilmente ele abandona, tá? Dificilmente ele abandona, ele leva isso para o resto da vida, e aí sim ele vai ficar adulto e vai continuar acompanhando o gibizinho lá de super-herói, achando bacana, e de vez em quando reclamando disso e daquele outro, porque ele viu de novo. E sim, eu acho que talvez não tenha histórias novas para contar, só precisa recontar as mesmas histórias com outras facetas para continuar prendendo a atenção dos outros. Então eu sei que eu não sou esse público-alvo dos gibis de super-heróis, mas eu continuo gostando, e eu acho bacana isso, que essa é a partezinha da gente que não cresceu, né? É a partezinha da gente que ainda está ali recolhida de certa forma na infância, e eu acho que é bom a gente ter esses momentos da gente, essas coisinhas no coração da gente que ainda nos resguardam um pouco da nossa infância ou da nossa adolescência, e que permanece na gente, porque isso também nos dá um certo vigor, uma certa alegria para as outras coisas da vida. Bom, galera, e você? O que você acha? Quadrinho é coisa para criança? Não é coisa para criança? Você partilha mais ou menos da mesma opinião que eu? Ou você pensa completamente diferente de mim? Enfim, deixa aí nos comentários a sua opinião e vamos conversar sobre esse assunto que vira e mexe, torna-se controverso. E eu vou ficando por aqui. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se, dê uma força para o canal a crescer. Logo, logo eu estou voltando com outro vídeo. Um abraço forte em todo mundo. Fui!